Olá! Bom, estou aqui de volta. Eu fiz um último vídeo, vocês devem ter visto, falando sobre a atenção que a gente deve ter em relação ao nosso relacionamento, para vocês verem, por exemplo, quais são os sinais de alerta que vocês precisam realmente dar uma atenção maior para se reconectar com o seu par. Só que assim, lá naquele vídeo eu chamei mais atenção sobre os sinais. Inclusive no final eu coloquei o vídeo que eu falei do Instagram, que sou eu e meu marido encenando. E eu acho assim, se você não viu, vai lá, volta para assistir, porque esse material é riquíssimo, tá? Muita gente achou que eu não fosse colocar, mas eu coloquei no final do vídeo. E aí, o importante é o seguinte: eu sempre trago os problemas para depois trazer as soluções. Naquele vídeo, foi ressaltando as questões, os alertas. E agora, vamos falar sobre o mais importante: como você se reconectar com o seu par, tá bom? Primeiro, vamos curtir esse vídeo, compartilha com quem vocês acham que tem que compartilhar, vamos fazer esse canal crescer. Então, ativa o sininho também para vocês terem, né, os vídeos novos. Eu acho que vai ser bem interessante por aí. E vamos às primeiras dicas que eu posso dar para vocês, tá? Vamos falar primeiro de celular, porque o celular tem sido um grande problema na vida dos casais, tá? Porque a gente precisa de ter algumas regras para que a atenção com qualidade ela seja dada um ao outro. Porque muitas vezes a gente está com o celular na mão, né, passando ali o feed ou fazendo qualquer outra coisa, mas a gente não está prestando atenção plenamente na pessoa que está ali com a gente, né? Seja para conversar, seja para trocar uma ideia, para ter um momento de carinho. Então, aqui a gente estabeleceu algumas regras, por exemplo, na hora das refeições. Então, é legal que na hora das refeições, pelo menos assim, almoço, jantar, pelo menos, vocês estejam juntos, sem celular, para que vocês possam realmente conversar, sabe? Para naquele momento ser um momento agradável, com uma atenção de qualidade. Uma coisa que a gente fez aqui em casa, por exemplo, que geralmente os casais no final do dia, pelo menos a gente era assim. A gente deitava na cama e muitas vezes a gente estava ali ainda no celular, eu respondendo alguma mensagem, ele vendo alguma coisa do Reels, enfim. E a gente comprou, na verdade, o meu marido comprou despertadores, né? Um pro meu lado, outro pro lado dele, para que a gente não precisasse levar o celular para o quarto. E isso aumenta sim a conexão, porque é o momento que vocês podem conversar, se abraçar, ter um contato mais, né, carnal também. Então, vocês estão ali numa atenção plena um para o outro. E isso aumenta também a qualidade do teu sono. Vai fazer com que você esteja mais descansado, menos irritado, menos com mais paciência. Então, isso é uma coisa que ajuda em todos os sentidos, tá? Ahn, a outra dica, eu até anotei para não esquecer. Um encontro do casal, sem ninguém, assim, sem filhos, sem amigos, sem família, só vocês dois. Um encontro a sós, sabe? Uma vez na semana. Por que isso? Porque é o momento que vocês vão ter ali atenção plena um com o outro também. Muitas vezes, quando a gente tem filhos ou quando a gente sai, a gente muitas vezes sai sempre com outras pessoas. Mas vocês precisam ter esse momento só de vocês dois. Porque isso vai restabelecer uma conexão maior de ideias, de vocês poderem se escutar, falar sobre assuntos diversos, né? Se vocês têm filhos, fale um pouquinho dos filhos, porque eu sei que é normal, mas separe um momento da conversa para falar de vocês, dos anseios, dos planejamentos que vocês têm em relação à vida profissional, pessoal, em tudo que vocês querem construir. É o momento que vocês se conectam de verdade. E quando vocês têm essa conexão, a chance de vocês terem também uma conexão sexual mais saudável também é grande. Porque a partir do momento que você está conectado com seu parceiro e você admira o seu parceiro, você quer estar mais perto, você quer estar mais junto. Então, é mais uma dica importante, tá? A outra dica seria em relação à comunicação. A comunicação, ela é muito importante e geralmente ela costuma ser bem falha com alguns relacionamentos, obviamente. Por quê? Porque as pessoas, elas têm uma comunicação que a gente chama de uma comunicação violenta. É uma comunicação que julga, rotula, que faz com que o outro resista a você. Ao invés dele resistir
e ao invés dele criar, por exemplo, uma empatia, ele vai ficar resistente e vai querer só se defender. A escutativa, ela é muito importante. O que que é escutativa? Muitas vezes, né, o parceiro ou a parceira chegam em casa para contar alguma coisa. E ele não está querendo, muitas vezes, uma opinião, porque provavelmente ele está contando aquele problema porque ele quer compartilhar, quer desabafar e quer ser acolhido. Ele não quer uma opinião, necessariamente. Só que a maioria dos homens, por exemplo, quando escutam a mulher falando, reclamando de alguma coisa, eles já querem logo trazer a solução. Só que acredite, essa mulher já pensou em todas as soluções, todas as soluções. E se por acaso ela quiser uma opinião, ela vai te pedir. Então, a escutativa é você ouvir sem pensar na resposta. Então não pense na resposta, pense só em ouvir, em acolher, em abraçar, em fazer com que a tua mulher ou o teu marido sinta-se bem, acolhido ali naquele momento, tá? Então, isso é uma coisa que é importante. E como é que você vai treinar essa comunicação não violenta? Existe uma estrutura de linguagem para isso. Você pode ler o livro, tem diversos materiais, eu acho que hoje em dia, né, você buscando no Google, no YouTube, em qualquer lugar você consegue achar material da comunicação não violenta. E essa comunicação, ela está baseada de fato em você observar sem rotular e sem julgar e falar mais dos seus sentimentos. Então você fala sobre o que você está sentindo e você pontua algo que aconteceu sem usar a palavra sempre, nunca, nada. Que são palavras que rotulam, né? Que julgam, que trazem um julgamento e não observam, não pontuam. Então, que é um exemplo, eu já dei alguns exemplos por aqui, mas, por exemplo, você quer que o teu marido pare de deixar o sapato no meio da sala. Você precisa primeiro dizer o que você sente em relação àquilo, quando você vê um sapato lá no meio da sala. Você pode dizer que você se sente desorganizada mentalmente, ou que de repente o sapato no meio da sala pode trazer sujeira da rua, né? Explique o porquê daquilo e ao mesmo tempo pontue. Ah, eu vi que você deixou o sapato no meio da sala ontem, especificamente. Poxa, será que você poderia, quando tirar o sapato, deixar ali na entrada da casa? Ou deixar ali dentro do armário? E aí você já está pontuando e você traz uma empatia da pessoa porque você está falando do seu sentimento, o porquê daquilo. Não é só porque você quer, é porque você acredita que existe um objetivo, tá? Então, comece a treinar esse tipo de comunicação. Leia um pouco até sobre isso. Existe até uma tabela de sentimentos e emoções que às vezes a gente nem conhece, porque a maioria das pessoas não foram educadas para entender as suas próprias emoções. Então, quando você começa até entrar no autoconhecimento, e isso é a última dica que eu tenho que dar, porque se você não faz uma terapia, você não se conhece, provavelmente você pode provocar determinadas situações e você sempre aponta para o outro o problema que na verdade pode ter começado com você. Então, por que não buscar uma terapia, buscar se conhecer, buscar se entender melhor, entender por que que você tem atitudes impulsivas, por que que você é resistente com determinados assuntos, quais são os seus gatilhos? Tome o primeiro passo. Não espere nada do outro, porque quando você cria essa expectativa, você provavelmente pode se frustrar e muito, porque cada um tem o seu ritmo, cada um faz da forma que lhe convém. Então, quando você toma o primeiro passo, você vai ter sim uma resposta da outra pessoa. E essa resposta pode ser o mais positiva possível. Agora, se você muda tudo, se você faz toda uma rotina diferente, uma linguagem diferente, você tenta essa reconexão e nada acontece, talvez seja a hora de você repensar a sua relação, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero ajudar sempre e contribuo aqui falando tudo que vocês quiserem, perguntando tudo que vocês quiserem, que eu estou aqui à disposição e até o próximo vídeo. Um beijo!